o Código de Processo não permite que se faça pressão sobre o juiz. O que está se fazendo, ameaçando com a aplicação de uma lei americana por influência de um deputado brasileiro que vá pressionar. Ah, mas pressiona só a pessoa. Não existe a pessoa Alexandre de Moraes. Existe uma coisa chamada Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, como Marina Silva, pessoa ministra, mas que não tem dois corpos. Não existe isso. Isso é uma tese ficcional inventada em 1495 para salvar a pele do Henrique VII, que fazia suas diatribes e, ao mesmo tempo, era o rei. Não dá para separar. Portanto, existe uma ligação, sim, respondendo afirmativamente, a todas as investigações. Não terminou ainda. O 8 de janeiro não terminou. Toda esta continuidade que nós vemos mostra apenas que esses inquéritos têm que estar costurados e interligados. Vejo corretamente essa questão. E, de novo, não dá para separar a pessoa Alexandre, ministro, e nem procurador-geral. É uma tese que não tem sentido. Okay. Grande Strack. Esse cara no meio aí, acho que ele chama Leandro, e eu lembrei, ele parece um bonequinho dos Thunderbirds, não é do tempo de vocês, era um desenho, animação, na verdade, em que os caras, depois eles vendiam os bonequinhos, era essa a ideia mesmo. E todos eram, tudo assim, tal. Parece esse sujeito aí. Mas acho que o Lênio foi, mais uma vez, brilhante e muito didático, né? Explicando que é uma tentativa de obstrução da justiça e pressão sobre o juiz do caso. O Cacai também está falando aí, estão tentando pressionar o juiz do caso. Quem vai se ferrar vão ser os bolsonaros, porque eles só sabem agir assim. Eles não têm como parar, é sempre aceleração, que é da natureza do fascismo. Até bater no muro, até ir para a cadeia. É isso. Eles não conseguem viver num ambiente democrático em que você tenha leis. Eles são de leis específicas. O Eduardo Bolsonaro quer, ao fim e ao cabo, que o pai dele seja julgado por, sei lá, o André Mendonça, ou por alguém que eles escolham, por André Marcília. A lei, existe a lei para todo mundo, e é igual para todos, em tese, pelo menos, não é isso, Vinícius? E aí o Eduardo e o Jair e toda essa corja golpista está sendo julgada pelos crimes que cometeram. E pelo juiz natural do caso. Ninguém escolheu Alexandre de Moraes. Perfeito. Coisa que não era o caso com o Moro, que não era o juiz natural do caso ali. Né? É bem diferente. Eles estão tentando transformar numa coisa só para, claro, fazer essa falsa equivalência que a gente conhece. É a mesma coisa que o Lula fez lá, né? Indo para a Inglaterra, falando com o Geoffrey Robertson. Não é a mesma coisa. Mas eles vão tentar emplacar isso aí. Diga lá, meu caro. Não é. E é isso. Todos esses esforços do presidente Lula naquela época resumiam-se ao processo. Ele pegava os autos processuais e falava isso está errado, isso está errado, isso está errado. Não ficava falando, eu quero que vocês condenem o Moro pelo conjunto da obra. Jamais. Não se falava sobre o Sérgio Moro nesses lugares. Mostrava que na 13ª vara estava acontecendo isso com uma certa frequência. Com qual frequência? Conjunto da obra? Não, essa frequência. Esse processo 1, esse 2, esse 3, esse 4, 5. Que a gente está mostrando todos os autos. Tudo baseado em autos individualizadas, acusações. Individualizada. Sabe, o Marco Rubio, Kiko, eles tentaram usar do poder judiciário norte-americano para ver se conseguia algum tipo de sanção. Vocês lembram? Deu com burros na água, a juíza falou, meu amigo, é até impossível ver isso aqui, não tem nada a ver, negou liminarmente já a questão, encerrou o processo sem julgamento do mérito, porque ele era absurdo, não tinha nem como julgar o mérito. Então, eles viram que não vai dar, que ainda não é uma ditadura dos Estados Unidos. Por isso que ele pega agora essa lei de tornar o cara um pária financeiro, isso também não vai conseguir. Também não dá. A única coisa que é de prerrogativa exclusiva do Poder Executivo norte-americano, no caso que eles podem sancionar o Alexandre de Moraes, é a questão do visto. Sobrou isso para eles só. Faria um rato novamente. Falou, que eles vão sancionar, quero só ver. Mas o que eles podem fazer é isso. Tirar o visto. E é assim que mudar o governo, entrar um outro governo democrata, já dá o visto de volta. Eu espero que demore para ele receber esse visto de volta. Mas é isso, viu, Kiko? Não tem nada a ver. E o que não quer dizer
o Bolsonaro, o Eduardo, está realmente criando prova contra ele mesmo. Essa vontade dele de atrelar a ação dele ao que disse o Marco Rubio, de tirar o visto, já colocou imediatamente lá, é prova de conspiração. Isso é prova de conspiração. É prova de quem abandonou o mandato e quem votou nele aqui para ir conspirar contra autoridades brasileiras e contra o próprio país. Porque é o que eu disse. O que ele conseguiu agora foi isso. No máximo, isso que esse tonto desse governo norte-americano do Trump, que também é cheio de translocado, conseguiu fazer. Que o judiciário norte-americano não embarcou na deles. Mas da mesma maneira como o Eduardo Bolsonaro está comemorando agora, eles comemoraram aqueles processos contra o Brasil e contra o ministro Alexandre de Moraes, que não prosperaram no judiciário norte-americano. Mas então é só mais uma prova de que eles estão conspirando, sim, contra a soberania brasileira e de posse, muitas vezes, de informação privilegiada. Isso ainda é o pior, porque o deputado Eduardo Bolsonaro já fez uso de informações que ele obteve de maneira escusa para abastecer autoridades norte-americanas. E é isso que tem que ser investigado pelo Gonet, é isso que vai pela Procuradoria-Geral, pela Polícia Federal, isso que vai ser investigado, e eu espero que punam logo. Porque ficar tratando a pão de ló essa gente aí, dando prisão domiciliar para quem tem jatinho para ir embora, por exemplo, não vai funcionar. Perfeito, muito bom, Vinícius, cara. O pessoal tá mandando superchats aí, Pedro Zammartini. Como é que a gente tá, meu querido? Tá meio fraco, gente. Contribuam, a gente tá terminando só de gravar aqui o corte do Lênio, porque precisa dar 8 minutos aqui. Deixa eu ler alguns chats de vocês enquanto isso. Teve um chat aqui do nosso querido Anderson Jesus. Seria bom um corte de resposta do Lênio fosse feita pelo DCM, pois é ruim dar audiência para esses canalhas. Está sendo feito neste exato momento. Eu tô esperando só terminar a minutagem aqui para completar 8 minutos. Marcelo Duarte mandou: queriam ditadura com grupo de extermínio e tudo, né, Kiko? É o que a gente está vendo aí, né? Uma organização criminosa, bem aceitada financeiramente, contratava snipers. Né? Já está sendo investigado aí, dentro do inquérito da tentativa de golpe, a turma que queria matar o Alexandre de Moraes, o presidente Lula e o vice-presidente Alckmin, né? Que fazia parte aí da estrutura do golpe. E agora está se descobrindo o tal de Comando C4, Comando de Caça a Corruptos, Comunistas e Criminosos. Eu peço atenção a isso, Vinícius Segala. Comunistas, corruptos e criminosos, cara. Né? Não é à toa que esse pessoal conseguiu, né, juntamente com a mídia, cravar essa ideia aí de corrupção ser algo intrínseco à esquerda, ao PT, ao presidente Lula, o ladrão. Parabéns para a mídia. Tem as digitais da mídia aí, né, da Lava Jato, evidentemente, mas de toda essa pregação moralista, que conseguiu, né, colocar o presidente Lula como o maior ladrão do Brasil